Bom dia, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12. Hoje é sexta-feira, dia de falar de saúde. Como todas as sextas-feiras, é Dr. Rich, Dr. Zé Vicente, sempre tem um médico diferente aqui falando sobre saúde. Hoje não é diferente. Gente, e hoje eu tô recebendo aqui um convidado super mega especial, o pai de todos. Ele quase, o nome dele não devia ser Eduardo, devia ser Odin, que é o pai de todos, viu? Essa molecada de ver esse médico ele já melhora. É incrível. O meu mais velho eu levava no consultório, é que chegava no consultório, eu pagava a consulta, o menino já respirava diferente. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, Bia. Que alegria estar aqui Como é que numa você tá? sexta-feira, né? Muito bem, viu? Feliz agora de poder estar aqui passando as informações. Um prazer grande de ver a Bia, mamãe cuidadosa, Nossa. extremosa. O pediatra aqui pode ser testemunha disso, viu? Ai, obrigada, Grande doutor prazer estar Eduardo. aqui, viu, Bia? Nossa, o prazer é todo meu. E receber, quando eu cheguei aqui, tinha uma surpresa. Falou, doutor Eduardo. Eu falei, gente, mas não sabia que era esse Eduardo. Que satisfação. Mas falando verdade, doutor Eduardo, tem muitos anos que o senhor tá atuando em Rio Verde, né? Tá, eu sou de Rio Verde. Eu saí Aham. para estudar, formei, especializei e voltei para Rio Verde faz 36 anos já. 36 anos 36 anos atendendo, que eu atuo já com atendendo. pediatria. 36 anos trabalhando como pediatra aqui. É, o meu É já uma tem 21, historinha, né? Tem né? uma historinha Tá vendo? grande aí, Ixi, né? agora eu tô na fase do pediatra vovô. Eu já tô atendendo aqueles filhos dos que eu atendia, né? É mesmo, os filhos dos filhos, né? É, mas é muito bom, Bia. É uma É, satisfação grande a gente tá passando de gerações. Dá uma sensação muito prazerosa, muito boa, é sabe? verdade. E quero trabalhar muitos anos ainda, viu? Tô Então, com a corda toda. você falou que pra mim off que você tá todo vapor, não quer parar de jeito Todo, todo. nenhum, tá Ô, bem? Bia, a gente fazer uma coisa que a gente gosta, que a gente é apaixonado, ao invés de cansar, dá força. É E assim, verdade. eu posso estar com o maior problema. Eu cheguei no consultório, eu começo a atender, eu já sinto prazer, alegria. Então, isso move a gente. Mexer com criança é uma bênção. Então, eu Assim. faço o que eu gosto e quero trabalhar muitos anos ainda. E engraçado que, assim, a gratidão, ela vem com a profissão, não é, doutor? Porque, assim, as mães ficam, os pais em geral, né? É todo mundo muito grato, né? E eu falo assim, às vezes, como eu brinquei aqui no início, a criança de ver o senhor já melhora. Não é isso, é porque a atenção que o médico, né? É como o senhor dá para o paciente e para a família do paciente, já conforta a gente. Não é Ô, mesmo? Bia, eu acho que toda profissão, quando você faz o que gosta, você acaba tendo resultado. Agora, assim, pediatria, saúde é muito mais, porque essa É, relação hoje do paciente com o médico, ela é sagrada. Se ela não acontece, as coisas ficam tudo mais custosas, muito mais difícil. é E assim, verdade. hoje eu vou te falar assim como testemunho de quem está na saúde há muitos anos. Hoje, o que sobrou do médico de família é o pediatra. É o Então a pediatra. gente tem intimidade para conversar assuntos que só o pediatra e a mãe conversa. A Uhum. mãe, se ela tiver relação com a gente, ela vai contar detalhes que normalmente vai te ajudar no diagnóstico. Então é muito bom. É. Pediatria vem essa gratidão. Você vê uma pessoa que te vê longe e te chama de tio e que mostra a criança crescendo, independendo do local que você está. Então, assim, é muito prazeroso esse gesto de gratidão que a gente tem com a vida de pediatra, Não, e a sabe? gente que é mãe chega a ser até desagradável, né? Que a gente te busca quando você tá, vem aqui ver meu menino, vem me ver, não é É desse nada, é jeito? gostoso, é muito Gente bom. do céu, esses meninos tomando bênção com 20, 30 anos aí, Não né? é fácil, não. A gente sente, por um lado, você sente envelhecido, né? Não, tá Os ótimo. anos vão passando. Mas, por outro lado, é isso que eu te falei, é assim, muito prazeroso. É verdade. Tutu, Bom dia. tudo bem? Cheguei na correria, mas cheguei. Tudo Hoje o ótimo. doutor Eduardo tá aqui, vai falar um pouco sobre essas doenças respiratórias, né, doutor? Bem propício ao tempo aí, que tem acontecido bastante. É, o que está acontecendo e que normalmente não existe mais aquela sazonalidade. Antigamente, em pediatria, você preparava uns meses do ano que era só gripe, uns É. meses era doença infecciosa, catapora tal. Numa época era dengue. Hoje não existe mais não, Bia. A sazonalidade acabou. Aham. Então, a gente, todo ano, a gente tem as doenças misturadas. Pra você ter uma ideia, faz 2 meses que essas doenças infecciosas tá lotando os consultórios, lotando as emergências. E Verdade. aí tem a dengue que está assim com muita frequência, não tem mais época de chuva. Nós estamos vivendo época meio seca e está dando Sim. dengue. E as doenças infecciosas respiratórias. Então, assim, é gripe, é resfriado, é sinusite, é pneumonia,
otite, essas doenças respiratórias tá assim muito. E a gente, lógico que sabe que é por causa do tempo. O tempo seco facilita o aparecimento dessas doenças virais. Nós estamos vivendo frio. Quanto tempo que Rio Verde não passa 3, 4 ciclos de frio? Hoje você estava frio a hora É que eu verdade. saí para 14 atender graus, no CAE. 13 graus, 14, né? 13 Aham. graus. E isso, para a criança, é pior. Porque a gente sabe que a criança até 5, 6 anos, não é que ela tem doença de imunidade, mas a imunidade dela é mais fraca pela própria idade. E quem está com a imunidade mais fraca vai para a creche, vai pegar as doencinhas das crianças da creche. Uhum. Vai para a escola, vai pegar a gripinha que o coleguinha tá. E é pela própria idade, não é por fator doentio. E aí nós vamos ter mais gripe, nós vamos ter mais resfriado, nós vamos ter mais pneumonia. Eu que tenho experiência de muitos anos, eu nunca tive tanta pneumonia igual esses últimos 2 meses. Mesmo? Muita, mas muita mesmo. Aham. As gripinhas que eram leves, todas estão complicando muito. Então tem que ter atento aqui, nós vamos procurar passar alguns macetes para as mamães ter cuidado. Mas assim, tá muito frequente, a gente tem que ter muito cuidado. Doutor Eduardo, posso interromper? A gente tá... Pode. Eu tenho que ir pro intervalo rapidinho e Ótimo. você já pergunta, pode ser? Galera, ó, fiquem ligadinhos, doutor Eduardo Pimenta tá aqui com a gente hoje, pediatra na cidade de Verde há mais de 30 anos, todo mundo conhece, é igual o prefeito. É. Você fala o nome, a pessoa já lembra, viu? Então, ele vai estar aqui hoje com a gente falando um pouco sobre essas infecções respiratórias, doenças respiratórias no geral aí, que acomete nossas crianças, que são as pessoas mais importantes das nossas vidas, né? Então, fiquem ligadinhos que a gente já volta com muito mais informações pra vocês. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira, nós estamos aqui com o pediatra da cidade de Rio Verde, doutor Eduardo Pimenta, falando um pouco pra gente aí sobre essas infecções respiratórias, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Covid tá aí, todo mundo preocupa se é Covid, se não é Covid, mas às vezes, gente, na maioria das vezes ele vai falar aqui pra gente que não é o Covid que tá cometendo nossas crianças. Tem vários outros tipos de doenças aí, ó, que vêm com o tempo e como ele acabou de falar aqui no bloco anterior, que esse ano elas estão em evidência, não é verdade, doutor Eduardo? Bia, na realidade, o que está acontecendo? A gente ficou um tempo, todo mundo enclausurado. As crianças, então, tadinhas, né? Eu trouxe até problema para nós pediatras disso, em questão de ansiedade, depressão. Criança ficou afastada do mundo, ficou Verdade. aquele ano aterrorizante da Covid. Criança não foi para a escola, não ia para nada e tal. Então, enclausurou e as doenças desapareceram. Então, era só Covid que falava. Verdade. Quando as criançadas voltaram para a escola, voltou para o mundo, surgiram as novas doenças. E a imunidade, ela estava meio reprimida. Tava Por exemplo, baixa, né? Estava baixa, porque não estava É. trabalhando, entendeu? Aí, as doenças vieram com tudo. Então, a gente está tendo, desde o segundo semestre do ano passado, mas principalmente esse primeiro semestre agora, um acometimento infantil dessas doenças respiratórias de forma, assim, até preocupante, entendeu? Não só pela frequência, que está muita, mas principalmente pela gravidade. Então, a gente tem, para você ter uma ideia, para até já surgiu o papo, a gente pode dividir essas doenças respiratórias em leves, que são aquelas do narizinho, a coriza, o resfriado, que às vezes não tem febre, a criança tá brincando, tá pulando, tá comendo. Então, isso, às vezes, nem precisa nem levar no posto de saúde, não precisa levar no consultório. As médias, as moderadas que a gente fala, que já vem febre alta, que é uma gripe mais forte, a criança tosse forte, a criança, às vezes, é cometida de vômito, diarreia, que acaba sendo preciso levar para o hospital para atendimento médico. E aquelas são graves, que são as bronquites fortes, bronquiolite em criança, que abate 6, 7 meses, e as pneumonias, que está muito frequente, e pneumonias graves, que levam a criança para o hospital. Então, a gente está vendo mais frequência e está vendo mais gravidade. Então, eu sempre alerto, Bia, as mamães, o seguinte, não tem como vocês que são pais evitar das gripes vir. Criança vai para a escola, vai para a creche, vai para o mundo, vai pegar uma gargantinha, vai pegar a gripe. Não tem como a gente evitar isso, nem os pais e nem nós médicos. E não pode privar também a criança, Não né? De estar pode. brincando, de À estar ir na medida que ela vai escola. para o mundo, que ela vai pegar Aham. resistência. Mas eu falo uma coisa importante, não tem jeito de a gente evitar de vir, mas tem como os pais e nós médicos evitar de complicar. É Os pais, verdade. de quando qualquer coisa sai da rotina, de levar para o atendimento. E nós médicos de medicar na hora certa. Doutor Uhum. Eduardo, a minha pergunta é o seguinte, porque a gente percebe, porque a Bia é mãe, ela sabe que às vezes, principalmente crianças e idosos, os sintomas às vezes eles apresentam de maneiras diferentes. A gente viu em meio a essa Covid que criança, a maioria dos casos é assintomático. Criança, você começa a analisar sintomas de doenças respiratórias de uma maneira diferente do adulto?
Porque às vezes a gente, como se a gente começa a tossir, espirrar e não dá febre, um exemplo. A criança dá febre. Tem que observar esses sintomas diferentes neles? Tem que observar, mas a semelhança dos extremos, ela é muito grande, muito grande. Então, assim, a gente até comenta que o geriatra, ele vira meio pediatra, porque o idoso, ele vai ficando meio infantil, entendeu? Verdade. Agora, essa diferença que você comentou é muito grande. O idoso, às vezes, ele fica, assim, com um sintoma muito retido e muito latente. A criança escancara mais. Eu sempre falo no consultório, ó, tá tossindo, tá com a febrinha, tá com o nariz escorrendo, tá comendo, tá pulando, não preocupa não. Pode deixar à Agora, pode vontade. deixar à vontade, vai dar um xaropinho, vai dar um remédio Aham. caseiro, vai dar qualquer coisa que vai melhorar. Agora, a criança que para de comer, quietinha no canto, prostrada, abram o olho. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tenta passar no consultório. A criança conta quando tá doente. Adulto, às vezes, finge É sintoma. verdade. Adulto, mas chega um adulto é complicado. Agora, criança não. Criança prostrou, Bia, tá Aham. quietinha, ou então nem vem febre, mas ela tá acuadinha, tá moadinha, tá. Preocupa, porque a criança conta pela carinha quando ela não tá bem, É entendeu? E a verdade. hora da gente correr atrás, Aham. né? O senhor falou aqui de um pouco das doenças que vêm com esse tempo e que elas estão mais em evidência esse ano. O senhor falou da sinusite, da faringite. Faringite também é uma das doenças assim, que a gente quase não tem conhecimento, né? Que tudo a gente acha que é infecção de garganta ou a sinusite, não é mesmo? O problema, Bia, é que às vezes, assim, é tão bom a gente vir, a gente poder orientar, porque você fala infecção de garganta, parece um leque, assim, que é só É. uma coisa. A garganta, quando a gente fala garganta, que é o orofaringe, nós temos as amígdalas, que são aquelas bolonas, quando a gente Uhum. abre, você vê aquela bola, que é a amígdala, e lá no teto do orofaringe tem a faringe, entendeu? Uhum. Então, infecção de garganta, ela pode ser amigdalite, que normalmente ela é mais forte, ela vem com febre mais alta, tem criança que dá placa de pus, né? É uma infecção moderada, precisa de Sim. antibiótico, precisa ir no médico. E as faringites? A faringite dá febre alta, dá dor no corpo, dá dor de cabeça, e só tem jeito de fazer um diagnóstico. A hora que você tem uma febre alta e está doendo a garganta, examinar. A hora que você olha, você vê se é amigdalite ou faringite. Então, a faringite é uma infecção de garganta como outra Comum. qualquer. Só Aham. que tem essas duas diferenças. Ou é faringe ou é amígdala, Aham. A entendeu? sinusite é fácil de identificar, né, doutor? Porque pela face Muito. você já vê, né? Outra coisa que é muito frequente nessa idade, Bia, que antes não era tão frequente, porque não fazia diagnóstico. Aham. Achava que não tinha sinusite em criança antigamente, sabe? Então, o que que acontece? Nós adultos, nós temos seios da face mais na região frontal, na fronte. Por Aham. isso que nós adultos, quando temos sinusite, dá o quê? Dor de cabeça, Dor de entendeu? cabeça sempre. A Aham. criança não. A criança não tem o seio frontal desenvolvido. Ela tem os seios da face maxilar. E aí, Uhum. o que que vai dar? Vai dar tosse, vai dar catarreira, vai dar tosse insistente à noite, vai dar febre, porque a sinusite, ela vem normalmente de um quadro gripal. Mas é Aham. por isso que eu falei, quando vai bem uma gripe, 3, 4 dias a criança melhora. Se a criança 3, 4, 5 dias continua tossindo forte, continua tendo febre, a criança está prostrada, pode ser uma sinusite, que é a infecção dos seios da face. Os seios da face, ele é para ficar com ar. Se eu tenho Aham. uma gripe que vai catarrinho para lá, é a sinusite. E bactéria adora catarro. Aí vai infeccionar, precisa de antibiótico. Tosse que demora em criança mais novinha, de 2 até 6, 7 anos, a gente tem que pensar em sinusite. Tosse não pode durar mais do que 7 a 10 dias. Se a tosse está passando disso, está errado, tem Aham. alguma coisa de pulmãozinho ou tem alguma sinusite. Sinusite é muito frequente na infância e às vezes a gente vê que fica trata com remedinho, não melhora, daqui 10 dias tá gripado de novo. Ah, aquela gripe, não é nada. Às vezes é a sinusite que não tratou e tá E mantendo eu o achava que sintoma, não sabe? tinha sinusite em É verdade. Não criança. E o tem. Caléu deu com 2 aninhos. Eu não sabia o que que era, procurava. Como o senhor falou, a gente vai automedicando o menino ali, né? Você vai empurrando Parece uma gripe, medicação, né, Bia? Parece uma parece uma gripe. gripe, achando que era gripe. Quando fui descobrir, até o senhor. Aí viu que era sinusite. Tratada, melhorou com o Melhor. tempo, não teve mais problema nenhum, Nada, né? porque a sinusite da criança, ela vem igual uma garganta, igual. É. Ela trata sara. O adulto é mais complicado, porque o adulto Sim, faz sinusite frontal, às vezes fica meio crônica, fica meio alérgica. Criança com sinusite sara. Basta tratar de forma correta. é Doutor Eduardo, o verdade. senhor falando disso,
pode existir a possibilidade de associação de doenças respiratórias em criança. Porque o senhor falou assim, às vezes o pai ou a mãe acha que é gripe, na verdade é a sinusite. Ou pode ser os dois também. Na realidade, a gente acredita sempre que tem misturada. Às vezes, começa um resfriado comum. Resfriado de narizinho escorrendo clarinho, uma tossinha pouca, criança brincando e tal. 3, 4 dias, se for o resfriado, vai caminhar para melhor. Aí começa a mistura. 4, 5 dias, esse catarro já começa a ficar amarelado, começa a ficar esverdeado, a criança tosse mais, a criança ela começa a ficar cansadinha, começa a ter febre. É sinal que aquela gripezinha, aquele resfriado, pode estar complicando com uma mistura, que pode ser sinusite, pode ser bronquite, pode ser pneumonia. Então, vale aquela orientação que eu comecei a dar. Uma gripe, um resfriado comum, leve, 3, 4 dias vai caminhar para melhora. Se eu não vejo que tem melhora com 3, 4, 5 dias, tá errado. E principalmente se vem febre e a criança fica prostrada. Eu tenho que levar para o atendimento médico, porque só a gente examinando, auscultando pulmãozinho, olhando garganta, se tiver dúvida, pedir raio-x, tomografia, para a gente saber se é um quadro gripal que está complicando, se é uma Covid, se é uma pneumonia, só com o exame físico e acompanhamento, né? E os pais têm que estar alerta para isso, entendeu? Olha aí, gente, falou o doutor Eduardo Pimenta. Nós vamos pro intervalo, nós já voltamos com muito mais informações para vocês. De volta, galera, o Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui com o doutor Eduardo Pimenta, pediatra na cidade de Rio Verde, falando um pouco sobre essas infecções respiratórias nas nossas crianças aí. Nós terminamos aqui, você terminou o bloco, né, Tutu? Perguntando dessas doenças, se pode progredir. O senhor deu um conselho aqui para a mãe sempre ficar atenta no bloco anterior aos sintomas. Se é sintoma leve, se a criança está coadinha, já procura um atendimento médico, né? Doutor, tratamento é tudo diferente. Pode iniciar com a gripe, mas se for sinusite é um tratamento, se for bronquite é outro tratamento, se for faringite é outro tratamento. São tratamentos diferentes. Então não adianta eu que sou mamãe ir lá, dar um nimesulida para tudo, né? Às vezes um Lufital para tudo, esses remédios que a gente tem sempre em casa. Eu tenho que procurar uma orientação médica para aquilo específico. Ô, Bi, eu acho isso assim mais importante que qualquer coisa. Aham. Que a gente que é pediatra e milita muito em consultório, a gente vê muita coisa errada, que Sim. prejudica muito a criança, principalmente por automedicação. É como eu falei, esses resfriados comuns, a maioria das gripes, eu poderia dizer para você que é mais de 60, 70%, são gripezinha, resfriadozinho, que vão resolver com medidas básicas. Se eu hidrato bem a criança, se eu lavo o narizinho com soro, se eu dou analgésico, se eu dou um chazinho da vovó, se eu dou um melzinho com limão, vai melhorar, porque é um quadro viral. É um quadro que o próprio organismo é que defende, você entendeu? Agora, se eu tenho um quadro que complica, que vem febre alta, eu ficar indo na farmácia e comprar xarope para aquilo, xarope para outra coisa, entrar com antibiótico, a gente vê muito esse erro antibiótico, cria resistência e atrapalha não só o diagnóstico, mas atrapalha o tratamento. Doutor Então, Eduardo. como você falou, tem medicação para cada fase dessas gripes e para cada quadro, medicação específica para cada quadro. Sinusite é uma medicação, pneumonia é outra, gripe é outra Até medicação. antibiótico, né, doutor? Até Porque tem gente que acha antibiótico. que é um antibiótico, ele vale para todas as infecções. Não A melhor vale, coisa né? do mundo é antibiótico, mas o pessoal usa demais. Então, É. assim, usa desnecessário. Aham. A minha pergunta é em relação a isso. A criança, ela se assemelha ao adulto em questão de criar resistência a algum tipo de medicamento? Porque, assim, o pai e a mãe às vezes tá no desespero e vai dando remédio, vai dando remédio. É, E a mãe, verdade. ela sabe, não melhorou, vou dar esse, vou dar um xarope, vou dar um comprimido, vou dar uma balinha que Acha que a resolve. quantidade, doutor Eduardo, é melhor do que a qualidade ou o específico, né? E a Às gente vezes eu vê dou demais. 3 de uma vez, né? A gente vê demais isso. Aham. Então, às vezes você vê criança que chega no consultório que numa semana já tomou 3 antibióticos. Você está com dificuldade até para achar qual que você vai usar. Entendeu? Eu usei 2 dias, não foi bom, eu compro outro e tal. Isso cria, o que você perguntou, de resistência muito pior do que a do adulto. Porque a criança, em questão de imunidade, ela é mais fraca, como eu falei no início. E aí, a criança melhora rápido quando ela está sarando daquela doencinha, mas ela piora rápido também. Então, nós temos casos, assim, de doença respiratória que hoje tá uma tossinha leve, uma febrinha leve, e que amanhã a criança está internada de pneumonia. Porque a criança evolui rápido também por causa da imunidade ser baixa. Então, cria resistência,
atrapalha o tratamento. Então, automedicação, nós temos que plantar essa ideia que é errado. A maioria dos quadros de infecções respiratórias são virais. Antibiótico não adianta. Então, a maioria das vezes você tem que usar sintomático. Tá com uma tosse expectorativa, você passa o expectorante. Tá com a tosse seca, você usa um béquico. Se tá chiando o peitinho de bronquite, você faz inalação. Mas o antibiótico tem que ser usado com critério. Se a gente usar o antibiótico com critério, ele é a melhor medicação do mundo. Se eu usar inadvertidamente, você vai criar resistência. Uma próxima vez que usar, não vai fazer efeito. Doutor Eduardo, e tem a quantidade, porque muita gente não acredita nisso, né? Às vezes o senhor vai no seu consultório, passa um antibiótico, ó, é pra você usar 10 dias, é pra você usar 7 dias. No terceiro, quarto dia, menino melhorou, mãe já corta o antibiótico e já a vida normal e tudo. Essa quantidade de dias, as pessoas têm que entender que é o necessário para a recuperação. Isso é muito importante também, Bia, Aham. porque normalmente a prática é essa mesmo. 3, 4 dias melhora, já vai pro Até, canto. Isso, até nós abandona, né? Isso adultos somos cria assim. a resistência, entendeu? Uhum. Porque quando você faz uma programação que você quer proteger uma bactéria, é uma ação que a gente chama de bactericida. Essa, para erradicar a bactéria, tem doença que é 7 dias, tem doença que é 10 dias. Por exemplo, sinusite. Sinusite não pode ser tratado menos de 10, 14 dias. E às vezes eu dou 5 dias e melhora. É, Aí daqui 15 dias volta, tá bom, o remédio não foi bom, entendeu? é isso Não mesmo. foi, é porque não usou o tempo necessário. Então a gente calcula, dependendo do diagnóstico, Aham. tem pneumonia, Bia, pra você ter uma ideia, que tem que tratar 21 dias com antibiótico. Então, terminar de usar o que foi prescrito em questão de dias é fundamental, é muito Uhum. importante, entendeu? O senhor é um defensor desses medicamentos caseiros. O senhor acabou de falar aí dos chazinhos, né? Do Lógico. melzinho. Porque tem médico, a gente sabe que tem profissional que não gosta, que não acredita. O senhor acredita nessa Eu medicação? acredito em tudo que ajuda o organismo a defender dos quadros virais, principalmente. Então, Aham, assim, eu sou daqui, eu fui criado na roça, o sim. chazinho da vovó, É. a Néria, que me curou de muitas coisas. Por quê? Porque a gente tem que ter um bom senso de não ser radical com nada, Bia. Esses quadros de gripe são, na maioria, virais. O Uhum, que vai sarar não é o remédio comprado na farmácia, não é o xarope, não é o anti-inflamatório. O que vai sarar é a reação do próprio organismo. Então, se eu fortaleço esse organismo para defender, eu vou estar sarando indiretamente, entendeu? uhum. Hoje nós temos uma porva aqui que tem plantas Tem, medicinais, verdade. a gente tem um melzinho com limão, chazinho da vovó no final do dia. Gente, como é que isso não ajuda? Isso não vai sarar nada quando existe uma doença instalada. Eu tenho uma pneumonia, eu vou ter que dar antibiótico. Mas não Se vai eu tenho uma prejudicar, né, meningite, vai. doutor? E vai só ajudar, entendeu? Aham. Então, essa medicação alternativa que existe, a gente, como pediatra, defende e a gente até estimula o uso, Olha aí, entendeu? que Ih, gente, beleza. A que gente falou chazinho de da. cravo, hein? Viu? Falou doutor Eduardo Pimenta, pediatra aqui na cidade de Rio Verde. A gente vai pra música e nós já voltamos com muito mais informações pra vocês. Fiquem ligados. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui com o doutor Eduardo Pimenta, pediatra aqui na cidade de Rio Verde, falando um pouco pra gente sobre essas infecções respiratórias que acometem nossas crianças aí, ó. A gente não pode falar que é só nessa época do ano, porque ele falou aqui pra mim no primeiro bloco que esse ano tá em toda a época do ano aí, não é verdade, doutor? Todo ano. Não tá tendo sazonalidade mais, Bia. A gente hoje tem uma mistura no consultório que, se a gente for te falar os detalhes, nessa época tem mais frequência de doença respiratória, mas aparece de tudo. Eu não sei se você já comentou aqui, que tem uns colegas que vêm, nós temos muitas viroses, muitos vírus Sim. diferentes esse ano. É a boca, mão, pé, que é um que parece catapora. A própria varicela apareceu Gente, essa é caso de nova. Aham. catapora. Então, assim, tá uma mistura danada, É. tá? E antes de você fazer sua pergunta, Tutu, deixa eu só perguntar rapidamente. Nós tivemos essa onda de Covid, que agora diminui um pouco. Acreditávamos que as crianças não passariam por isso. E a gente viu que, assim, esse ano, principalmente, potencializou demais, doutor Eduardo. Como que eu faço, eu, mamãe, para distinguir esses quadros? Minha criança tá lá, o Caléu, que tem 9 anos, tal, ficou gripadinho. Como é que eu faço, eu, mamãe, para me atentar? Se tá com Covid, se tá com pneumonia, se tá com alguma outra infecção? E esse é um assunto muito importante, porque a Covid na criança, ela teve uma história. Como foi uma doença que a ciência, a medicina cambaleou com ela, ela Uhum. enganou todo mundo. Hoje já se conhece mais. Mas o que aconteceu na faixa pediátrica? Aquela época que assolou o mundo inteiro, com mortes, com internações, internação em UTI,
criança não oferecia perigo. Parecia um milagre. Eu Sim. acompanhei várias famílias naquela época onde morreu pai, morreu vô, internou mãe e as crianças não tinham nada. Estavam intactas. Aparecia narizinho entupido, uma gargantinha doendo. Você fazia exame, dava positividade e não tinha nada. Mudou um pouco isso, É. entendeu? Por quê? Porque as crianças não foram vacinadas, entendeu? Vacinou todo mundo e a criança, aqui no Brasil, por exemplo, vacinou de 5 anos para frente e assim mesmo com muita dificuldade, E entendeu? resistência, porque E não a vacinaram resistência, todas, né? resistência. É. Então, aí, o que que começou a acontecer? Nós estamos começando a ter algumas gravidades em Covid. E isso Aham. não tinha no outro ciclo. Então, é uma preocupação. E aí? A facilidade é o teste, é o teste. Então, Sim. eu tô lá em casa, tá todo mundo bonzinho. Meu filho tá indo para a escola. Ele de repente começa com a tosse seca, o nariz escorrendo, uma febrinha e prostrado. A única coisa de eu saber que é Covid é testando, entendeu? Uhum. Porque se eu testar, eu sei como conduzir. Nós estamos ainda em fase de controle, fase de pandemia. A doença está totalmente controlada. Você vê, nós tivemos aí Sim. essa onda agora, onda grande, porque a transmissibilidade desse vírus agora é muito alta, mas isso não está repercutindo em internação. Em Isso não está repercutindo em UTIs, né? UTI, não está É repercutindo em morte. verdade. Por quê? Porque a maioria da população está vacinada, mas Uhum. os nossos filhos não. Ou a Europa, os Estados Unidos está vacinando de 1 ano para frente já. É Então, assim, verdade. precisa ter esse zelo e quando eu tiver na dúvida, testar. Teste hoje faz Aham. em 15 minutos em alguns lugares, 30 minutos. Então, testar para me saber como conduzir. Mas a maioria dos casos, Bia, é um mistério, viu? Parece que é Deus É, não entrando. é? É Criança não verdade. tivemos problema. Eu devo nessa pandemia inteira, eu devo ter tido 2 casos de criança que ofereceu preocupação. Então, assim, Mesmo. criança, Deus protegeu, entendeu? É uma Aham. coisa assim sagrada Mas, mesmo, sabe? mas a gente tem que cuidar, né, doutor Por causa Eduardo? É. disso. O senhor é a favor da vacina em crianças? O senhor Totalmente. é, Ixi, ó, então? não é eu sou um pediatrinha do interior, de Rio Verde. Bom que é Ai, O pediatrinha mundo, o modesta. mundo Aham. pediátrico, o mundo, Aham. FDA americano, Associação Europeia, ela gritava para as crianças serem vacinadas desde a época antes de ir para a escola, entendeu? Sim. Você vê, enquanto a gente estava brigando para vacinar nosso filho aqui, os Estados Unidos tinha vacinado 75% dos Eu, filhos eu deles. vi estudos Então, falando que assim, se tivesse sido vacinadas as crianças primeiramente, antes da escola. E isso. a Sociedade Brasileira de Pediatria, a UFDA americana, todo mundo lutando para isso. Então, felizmente, saiu para cima de 5 anos. A maioria das crianças estão sendo vacinadas. Aham. E o que segurou a pandemia foi a vacina. Isso não tem discussão Mas mais, a gente ainda né? vê uma resistência de alguns pais, né, Muito, doutor? mas De nós moramos aonde, vacinar, Bia? né? Nós É, moramos no Brasil. Então, é. assim, é muita fake, é muita coisa Aham. que chega nos seus pais e mães, né? A É. gente, pediatra, entende, mas como pediatra que acompanha os órgãos que são oficiais, a gente defende, assim, claramente a vacina que tem para a disposição da criança hoje, que é a da Pfizer e da outra, Uhum. ó, são totalmente confiáveis e seguras, entendeu? Então deve se vacinar. Coronavac e a Aham. Pfizer, ela é segura e eficaz. Isso está provado no mundo inteiro, Sim, entendeu? Tutu? Eu tenho uma pergunta, eu ia perguntar da pneumonia, mas eu quero perguntar um pouquinho disso, da questão, às vezes, da omissão dos pais em relação à saúde da criança. Porque a gente nota que, às vezes, por conta do dia a dia, de às vezes não perceber algum sintoma de alguma doença, ou achar que a criança tá bem, não leva ela para o atendimento. Isso ocorre muito? Doutor, ocorre muito. E é muito triste. Ó, eu vivi várias fases da pediatria. E hoje, vocês, mulheres, vocês foram pro mundo. É. Hoje vocês comandam o mundo hoje. Hoje vocês tomaram conta. Isso é lógico que é importante. Vocês estão fazendo pelos filhos de vocês. E vocês conseguem trabalhar, conseguem ser dona de casa e conseguem ser mãe sem omissão. O pediatra faz esse diagnóstico. É muito triste quando a gente vê uma criança desassistida, quando uma criança está com pais omissos, porque isso traz consequências. E para nós pediatras é muito triste isso. Existe muito. A criança hoje, ela é uma criança terceirizada. É Você pode ver, verdade. a criança hoje, É. ou a avó cuida. Hoje eu atendo na rede pública. Aham. Eu tenho criança lá no CAIS que a irmãzinha mais velha de 10 anos que cuida da de 4 É para a mãe verdade. trabalhar. Então a criança é terceirizada pela escola, para creche. Para as Gente, atividades, né, eu doutor? tenho que Às vezes chegar à mesmo. noite e ver como é que tá meu É. filho. Qualquer coisa em questão de omissão traz tragédia, traz consequências drásticas.
E a gente vê muito isso no consultório. É muito triste quando a gente vê. Eu, às vezes, pego criança que está 5 dias com febre alta em casa, Nossa. tomando xaropinho, que foi bom pro vizinho. A hora que você vai examinar, que tá com pneumonia nos 2 pulmões. Meu É Deus. muito triste, porque se Ah, tivesse pego no início e tal. Então, é o que eu falei aquela hora. Eu não tenho como mãe evitar das gripes vindo nos meus filhos, das gargantinhas vir, mas eu tenho como de saber a hora certa de levar para atendimento, porque aí a gente tem poder de mudar isso, entendeu? é verdade. E a gente fala assim dessa correria da mamãe e do papai do dia a dia, né? Assim, você fica naquele anseio de dar uma vida melhor pro seu filho do que você teve e tal. E às vezes a gente peca em outros aspectos. E não peca de maldade, né, doutor? Não, de É jeito. por quê? Porque o mundo hoje, É ele não te outro, perdoa, é não é outro. mesmo? E eu acho assim, eu acho que hoje eu vivi as 2 épocas. Eu Aham. vivi a época que mãe só cuidava de filho, ficava em Isso. casa. Então, vocês ganharam esse espaço foi bom em todo sentido, inclusive para os próprios filhos. Eu tenho meus filhos hoje, todos estão na luta, minhas noras, minha filha, tudo estão na luta. Uhum. Mas assim, eu sempre falo, gente, não tem prioridade maior no mundo que filho. Você tem que Olha, administrar é a o vida, mas em maior primeiro lugar, né? presente que Deus dá, mas ele dá como uma missão. Nada é mais importante do que o filho. Nada é mais importante que a educação do nosso filho. É. Nada é mais importante que a saúde do nosso filho. Então, assim, eu vejo no consultório, assim, coisas maravilhosas de mãe que estão gerente de banco, que são igual vocês aqui, atuando no jornalismo, atuando como empresária e sabe tudo da vida do filho e cuida da saúde na hora certa. Não pode abrir mão disso, porque não tem nada sagrado igual mãe. É Vocês são a verdade. encarnação de Maria. Então, assim, não tem nada maior do que isso. Mãe é tudo. Vocês, ó, a mãe, eu já tive mãe que falou assim: Tô Eduardo, esse neném meu vai dar febre. Eu olho pro menino, o menino tá melhor do que eu. Amanhã o menino dá febre, Bia, amanhã o menino Ah, dá não. febre. Ela sente, né? Sente, mãe Aham. sente, é um terceiro, é um sexto poder, É é uma coisa de verdade. Deus pra mãe. Vocês não podem abrir mão disso. Mas, Então, isso é doutor, missão, isso é uma coisa muito bonita. doutor É Eduardo, mas aí eu verdade. quero estender essa questão aí da terceirização em relação ao pai. Porque o pai, às vezes, tem muitos pais aí que só pôs o menininho no mundo. O filho é seu, fala pra mãe. E fica sentado. O pai tem que agir Mas você também. sabe que hoje eu já vejo Deixa eu te muita dar uma notícia divisão, não é boa. não, Deixa eu dar uma doutor? notícia boa. Eu que sou pediatra velho também. Você acredita que hoje, eu acho até que umas Aham. 2 décadas pra cá, você sabe que as pais raiadas estão participando? Estão muito mais Ou as participativos, eu consultas também antes acho. só ia mãe e vovó. As consultas hoje tem vez que vai o pai e a mãe tá trabalhando, só o pai na consulta. É mesmo. Então, eu acho que você tá certo. Existe pais omissos que não participam da criação, não participam da lida, não participam dos cuidados. Existe. Mas assim, tá tendo uma mudada nisso, Que entendeu? Eu acho que bom. até por causa de vocês Eu mesmo. também Então, é acho, lógico que é viu? por causa de vocês. Porque isso não pode, gente. O dia que eu, como pai, coloquei um filho no mundo, isso é uma missão sagrada. Deus me deu um poder de fazer tudo para aquela criatura. Se eu não fizer como pai, que herança que essa criança vai ganhar? Eu quero ter um Fazenda, menino de dinheiro? jeito. Eu Pelo tenho que, amor de eu tenho que ter esse Deus. peso, né? Que é um Ah, prazer da lógico, responsabilidade, lógico não que é. E é? tem missão mais bonita, gente. É Eu verdade. tô agora na fase dos netos, né? E hoje meu filho, que é médico, tá fazendo 37 anos. Então dá Oh, um orgulho de você ver que aquele sacrifício de você passar a noite plantando. Essa aqui conheceu eu na hora de aham. plantão, passar a noite inteira, no outro dia tá com o olho assim querendo abrir para trabalhar e você vê o fruto disso, o resultado disso. É muito bom. Mas a gente tem que assumir essa missão. Se você não assume, Larga a mão. Doutor os Eduardo, frutos não vai ser eles muito bom, são não. Né? nojentos, eles são enjoados, É, mas eles são bons demais, não melhor coisa do é? mundo, né, Melhor Bia? Melhor coisa coisa do do mundo. Essa mundo, pelo daqui é amor de mãe dos Deus. meus meninos também. Eu falo que ela não tem filho dela, não, mas ela tem os meus. Ah, Que tem. é extensão, né, doutor? Você acabou de Lógico falar que da extensão, eu é. jogo, A né? gente fala Mas mãe assim, mas é mãe, é a mãe de titia, tudo quanto é criação, jeito. não é? Chame de filho e tudo. Eita, pô. Doutor, pra gente encerrar aqui, eu quero perguntar pro senhor o seguinte: como é que eu, mamãe aí, papai, titi e vovó faz pra prevenir essas infecções respiratórias? Que a gente, todo mundo que vem aqui bate na tecla da prevenção. Doutor Rich, toda vez que vem aqui, fala assim: o melhor remédio de qualquer doença é a prevenção. O senhor concorda com isso? Totalmente, Sim. porque é muito melhor você prevenir do que depois você ter que remediar com medicação em casa ou então internado. Existe maneira. As doenças respiratórias, elas são totalmente preveníveis. Primeiro, criança tem que estar bem hidratada. Então, água Sim. para esses bichinhos, Aham. suco para esses bichinhos, chá para esses bichinhos, hidratar. Cuidar da alimentação.
Criança bem alimentada, está até 6 meses no peito só, depois Uhum. comidinha, depois criança maior, alimentar bem, procurar evitar muita besteira, tentar doutrinar que a comida crie um hábito bom. Hidratação, alimentação. Fora isso, vacina em dia. Não pode Uhum. deixar o cartão de vacina. Hoje nós estamos tendo esse problema no Brasil. Voltar sarampo, gente. Voltar É. difteria. Faz 10 anos atrás que as vacinas estavam 90% de pessoal procurar. Hoje tem lugar que está 40%. Os pais não levam para vacinar. Vacina de graça. Então, assim, não justifica. Fora isso, Bia, aquilo que eu falei, ter cuidado, ter zelo, ter olho de mãe, olho de pai para a criança, porque a criança, quando está doentinha, ela conta. O olhar conta, o Uhum. jeitinho conta. Se eu fizer essas 4 coisas, eu vou estar cuidando muito bem das doenças respiratórias e evitando de complicar. Olha Entendeu? aí, gente. Olha, falou o doutor Eduardo. Eu quero aproveitar aqui no ar, quero agradecer ele, gente, porque assim, a gente passa o tempo, conheço ele tem quanto tempo? Tem 21 anos que meu menino completou 21 anos nesse, nesse mês agora. Meu menininho, né, Tutu? Aquele Nosso de 2 menininho de metros. 2 metros aí, né? E desde que que o Otávio nasceu, quem cuidou foi o doutor Eduardo. E assim, às vezes eu não lembro, porque eu sei que ele atende menino demais da conta, já passou gente mais na sua vida, doutor Eduardo, eu sei. Mas pra mãe, a mãe não esquece. Nunca. E teve um episódio, assim, que marcou minha vida e marcou a vida do Otávio até hoje, que o Otávio, com 8 meses de idade, ele deu um desmaio e deu epilepsia. E esse homem aqui na minha frente, ele ficou segurando a mão do meu filho. Meu Deus. Eu lembro disso até hoje, eu choro, porque assim, o Otávio, graças a Deus, um menino extremamente saudável, Papo calcinha, bonito, emoção. engenheiro agrônomo aí hoje. E ele ficou segurando a mão do meu filho de meia-noite. Eu mandei buscar ele no hospital até 5h30 da manhã, gente. No decorrer desse tempo, ele falou: Bia, manda buscar o pai, porque o pai estava na fazenda, mas o meu pai, que era o vô, porque talvez não tenha remédio. E nesse inteirinho, eu falo isso e realmente me emociono e quero falar no ar. É, graças a Deus, Deus foi tão pai também, e ele também, porque é pai do meu filho também, que Deus pôs a mão e ele também ali. E meu filho hoje é um menino super saudável. Um menino que festa dia e noite, de quinta a Rompe. domingo, graças a Deus, Tá né? sobrando. Mas tá bem, graças a Deus. Então, doutor Eduardo, tem pessoas que, às vezes, pro senhor não significou nada, mas pra mim, que sou mãe, e pro pai aí, que é o Lauro, que é pai, significou assim. Minha mãe, eu acho que ora pro senhor todas as noites. Então, assim, o senhor tem que ter tudo de melhor na sua vida e continuar atendendo mesmo até o último minuto, porque o senhor faz a diferença na vida da gente. Pediatria do interior. Faz toda a diferença na vida da gente. Então, só tem que agradecer. E pra mim foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Você não tem noção do quanto foi gratificante. Espero, então, que o senhor volte mais vezes para fazer uma firulagem aqui, porque da próxima vez vai ter muita gente, né, Tutu? Ixi, demais da Ô, Bia, conta. tem direito de resposta, né? Bia, você me deixou bem emocionado, assim, a pediatria faz parte disso, eu estava lá cumprindo a minha missão de pediatra. É lógico que isso marca a gente também, pode parecer que não, mas o médico que gosta de ajudar, que tem a profissão como uma maestria de poder fazer uma missão, isso é muito importante. A época do seu agradecimento, a gente ficou muito afinado, muito amigo, tanto você como o Lauro. Lauro me agradeceu várias vezes, mas assim, o Otávio, 21 anos, né? Quando ele Aham. me vê, toma benção. Ele vê, É um pode tio, ser né? em qualquer lugar. Ele É. vem, toma benção. Isso é muito gratificante. É tudo pra gente, sabe? E olha, prazer demais em estar aqui nessa sexta-feira com vocês. Você é uma pessoa muito querida. Assim, como eu falei, testemunha de mãe mesmo, de verdade. E eu fiquei muito feliz, estou sempre às ordens. Muito feliz de estar aqui, querida. Muito prazer mesmo, Vou tá? anotar seu nome na cadeira, você vai ver, viu? Você vai escapar da gente. Dá um beijo pro senhor e até mais. Beijão, Bia. Beijão pra todo mundo que tá ouvindo, tá? Beijo, Tutu galera. também. Até Um mais. beijo.